Salve, camaradas! Aqui é o Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e nós vamos discutir hoje aqui, nesse vídeo, esse verdadeiro vazio econômico que você tem da campanha do Bolsonaro. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas, em função até desse vazio econômico, essa eterna isca militar, né? Essa velha isca golpista que ele vive lançando, né? Então, a ideia é fazer essa associação. Mas antes disso, eu queria dar um recado aqui rápido, que é o seguinte, né? Ainda mais para você que ou está chegando agora no canal Conexão Marxista, conhecendo o canal por esse vídeo, ou você que é inscrito, né? Eu quero sempre deixar claro o seguinte, que o canal Conexão Marxista, ele tem um caráter híbrido, né? O que quer dizer isso? Vocês podem observar que aqui a gente discute política, filosofia, cinema, sociologia. Então, a gente não tem essa separação única de um único tema para o canal, né? Ou seja, até por entender o marxismo como através da sua dimensão ontológica, né? Lembrando, né? Ontologia é o estudo do ser, né? Ou seja, o estudo do ser, no caso, o ser social. O ser social, ele não tem essa separação, né? De o indivíduo histórico, o indivíduo geográfico, o indivíduo sociológico, o indivíduo antropológico. Não tem isso, né? Então, o canal também, ele acaba trazendo para vocês esse tipo de situação. Tanto é que o nosso último vídeo aí foi sobre o Forba, né? Portanto, sobre filosofia. Agora, claro que isso traz consequências aqui para o próprio canal, porque isso, segundo os especialistas aqui em YouTube, né? Quando você tem uma única temática, o canal ele se especializa e ele acaba crescendo rápido, né? Claro que a gente não está preocupado, o canal aqui não é para ganhar dinheiro, né? O intuito não é para ganhar dinheiro, mas de fato, né, eu conto aí com a colaboração de vocês. Portanto, né, sempre é importante o pessoal estar aí, deixar ativado o sininho aí para receber todas as notificações, né? Lembrando que agora a gente faz aí vídeos de 2 a 4 por mês, então não vai asfixiar ninguém, né? Raramente agora daqui para frente vai fazer 2 por semana. Geralmente é um por semana ou um a cada 2 semanas, né? Com exceção agora dessa semana que depois aí mais pro final da semana vocês vão ter aí, eu vou fazer um vídeo sobre os 6 meses da guerra, né? Porque vejam, inclusive é uma temática que a gente trabalha aqui, né? A guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Então, essa guerra na Ucrânia, que a gente vem acompanhando, e aí vai se completar 6 meses, né? Então, por isso que esse é o caráter híbrido do canal, e aí eu conto com vocês, tanto para acompanhar os vídeos e também para divulgar o nosso canal, ok? Bom, vamos lá à nossa temática de hoje, que é o seguinte: o Bolsonaro está numa situação muito diferenciada em relação a outros candidatos para a reeleição, porque ele faz uma campanha sem inaugurações. Ou seja, como o governo dele é um governo anarcocapitalista, né, um governo ultraliberal, e, portanto, para ele, né, o Estado não tem que fazer investimentos, e aí ele está colhendo os frutos disso. Ou seja, ele está numa campanha para reeleição e não tem nada para inaugurar. Não tem mesmo, né? Porque essa é a lógica, é a tônica do seu próprio governo. Porque você sabe muito bem, o que todo candidato à reeleição era sempre acusado. Olha, o cara não fez nada em 3 anos e no último ano está aí inaugurando um monte de obra, né? Um oportunista de plantão. Bom, nesse sentido, o Bolsonaro, pode ver, que obra que ele inaugurou? Aliás, ao longo aí desses 3 anos e meio, né? A única inauguração que ele fez foi uma obra do próprio PT, do Lula e depois da Dilma, né? Que é a transposição do Rio São Francisco, né? Um pedacinho, né? Ele foi fazer uma inauguração quando já tinha aí mais de 96% da obra pronta lá no Nordeste, né? Ele foi lá aparecer na foto, né? Ou seja, uma obra que não é do governo dele, é do governo petista que ele tanto critica. Então, consequentemente, o fato de você não ter aí
obras. Portanto, é um governo que não ampliou rodovias, não construiu rodovias, não ampliou rodovias, não constrói hospitais, não construiu nenhuma universidade federal ou instituto federal, ou seja, paralisou a universidade pública, né? Não teve expansão do metrô, ou seja, não tem nada, não tem nada. Ou seja, é só isenção para a igreja, né? Para os pastores ganharem mais dinheiro. Tanto é que a pauta dos costumes é a tônica também do governo Bolsonaro, né? Tanto é que a Michelle aí está sendo o carro-chefe para dizer, né? Demonizar todos os presidentes do Bolsonaro como se fosse tudo Satã e o santo é o Bolsonaro. Ou seja, ridículo, né? Ridículo, né? Então, o que interessa para nós, para o trabalhador, são sim as pautas econômicas, ou seja, como é que vai ficar o salário, como é que se gera emprego, como é que se controla, né, e se conduz a inflação no país, quais são as obras de infraestrutura, né? E o mais ridículo de tudo isso, né, que o candidato a governador ligado ao Bolsonaro, que é o Tarcísio, foi ministro da infraestrutura do Bolsonaro, né? E agora o cara quer ser governador de São Paulo, ou seja, mostra bem o que esse pessoal aí bolsonarista no poder, né? Então, quem trata disso, pode ver, são os candidatos aí na perspectiva que estão na esquerda, né? São esses que, de alguma maneira, trazem o que fariam, né, caso ganhassem, né? Claro, sabendo que está mais do que notório que quem vai para o segundo turno é o Lula com o Bolsonaro. Portanto, não adianta nem discutir Ciro Gomes nessa altura do campeonato, as propostas econômicas dele, que inclusive ele escreveu até um livro para isso, né? Não, ou seja, tem que entender aquilo que o PT propõe. E eu fiz até um vídeo aqui, né? Ou seja, baseado numa longa entrevista que o Lula deu aí, né? Onde ele expôs, inclusive, que ele pretende fazer caso venha ser presidente pela terceira vez, né? Aí ele expôs. E isso que nos interessa, né? E não estou falando aqui que tem que concordar com tudo, não. Tem que entender o que pretende fazer e a viabilidade de poder ou não, conseguir ou não fazer tudo isso, né? E em função de tudo isso, o Bolsonaro, como não tem nada a apresentar na economia, ele fica eternamente com essa isca golpista. Porque ele é um verdadeiro tagarela, né? Ele tem o tempo todo, todos os dias ele tem que estar falando, porque é uma espécie de um jeito dele movimentar a sua militância mais fanatizada, né? Porque essa militância, inclusive, que não estuda, não lê, só fica o dia inteiro nas redes sociais, então, portanto, ele tem que mandar esses recados todo dia via redes sociais, né? Via Twitter, YouTube, WhatsApp, né? E etc. Então, ele, para usar o termo lá nordestino, é um verdadeiro falador, né? O que é o falador? Aquele cara que fala demais, né? É o famoso tiozão do churrasco, né? Fala e o que fala não tem procedência, não tem fundo científico, né? Ou seja, é uma fala vazia. Então, o Bolsonaro todo dia tem que ir lá para o cercadinho, faz toda quinta-feira sua live de 1 hora, né? Então, é o cara que desrespeitou totalmente a liturgia do cargo, né? Tanto é que semana passada tentou até tomar o celular de um cara que estava criticando, né, pessoalmente, né? Aí foram lá seus seguranças para cima do rapaz. Então, é assim, ele não tem o que apresentar. Portanto, fica o tempo todo com essa isca golpista, né? Primeiro falava que as urnas não eram seguras, aí quando não teve como provar isso há 1 ano atrás, né? E continua com essa mesma retórica, agora colocando esses militares para querendo fazer aí com que eles façam a fiscalização das urnas. E para isso joga até o seu ministro da Defesa para isso, né? Aliás, tudo isso só tem toda essa força de discussão atual porque você tem aí, não são só os 10 ministros
militares que o Bolsonaro colocou no poder. Você tem aí, ninguém sabe exatamente quantos são os militares, né? Se falava em 6 mil há 6 meses atrás, e depois se fala em 8 mil, ninguém sabe. Ou seja, é exatamente. E vejam vocês que não faz falta nenhuma nos quartéis. Você não vê ninguém falando, olha, tá tanta gente no governo que aqui no quartel estamos cheio de trabalho para fazer. Não, né? Então, toda essa discussão de militar só tem razão de ser e tem uma certa força hoje porque esses caras querem se perpetuar no poder. Querem se perpetuar no poder. Ou seja, conseguiram uma boquinha enorme, aliás, uma bocona, né? Que eles próprios criam seus penduricalhos, criam seus adicionais, né? Criam dinheiro a mais que o Estado tem que gastar com eles próprios e fica por isso mesmo, né? E, obviamente, agora, uma vez alçados aos cargos, eles querem ficar lá. Eles querem a reeleição exatamente para ter mais gente, inclusive, manter seus altos cargos, porque o cara ganha como militar, ganha como presente no governo, portanto, tem 2 salários, né? Então, querem ficar mais ainda, criar mais privilégios e ter mais militares no poder, né? Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Portanto, a gente só discute essa questão do Bolsonaro em relação aos militares porque é gente demais nesse poder e que quer manter todos esses privilégios. Porque se fosse só meia dúzia de ministro, você poderia falar, não vai ter golpe de jeito nenhum, não tem nem perspectiva. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque eu vejo nessas discussões de quem está fazendo vídeos, falta 2 coisas fundamentais, que é o quê? Uma é história, né? Você pensar em golpe, você tem que pensar, portanto, em história, bem como colocar essa condição do Brasil no cenário internacional. Ou seja, um golpe não sai só porque internamente alguém deseja, né? Você tem que analisar a relação do país com o mundo naquele momento histórico, né? Então, isso está faltando aí nas análises. Mas, portanto, aguardem aí, né? Mais uma vez, quero enfatizar aqui que o canal tem esse caráter híbrido, então, e também depende de vocês aí para que esse canal cresça, né? A gente conta aí com a colaboração de vocês. Portanto, por favor, dê o joinha, escreva um comentário. O comentário pode ser uma única palavra, porque pro algoritmo tanto faz uma frase, uma oração gigantesca, né? Ou com uma só palavra, né? E divulgue aí o nosso canal também, ok? É isso, gente. A gente se vê aí no próximo e nos próximos vídeos.